Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje não poderia ser diferente. Dia 8 de março é o Dia da Mulher e já deixou de ser dia há muito tempo. Tem gente que comemora a semana, tem gente que comemora o mês, tem gente que fala que não deveria ter dia, que todo dia é dia. E para quem vem aqui comentar com a gente é a Leila de Almeida Ramos, que não é pouca coisa não, viu gente? É coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Seja bem-vinda, Leila, tudo bem? Obrigada e uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Pois é, como eu disse, muita gente pensa algumas coisas sobre o Dia da Mulher. Na sua opinião, é todo dia? É a semana? É o mês? Qual a importância de comemorar esse dia? Então, é muito importante. Porém, o que a gente precisa deixar sempre claro é que é um dia conquistado com muita luta, né? Nós começamos lá no pós-guerra essa busca, né, por igualdade e ainda nós não conquistamos. E o que a gente observa hoje em dia é que, assim, parte do comércio e até da sociedade faz um uso indevido e descaracteriza esse dia ou esse mês como uma luta das mulheres por melhores condições de vida. Porque a gente sempre vê campanha que dá bombom, que dá batom, que dá chocolate. É dia de princesa. É dia de princesa, cabelo e maquiagem. E não é bem assim, né? As mulheres até gostam de ser mimadas. A gente não nega não que a gente gosta de certo mimo, né, Leila? Mas a gente quer mais respeito e não brinde. Sim, inclusive a gente acompanha nas redes sociais, né? Tem lá dia de levar a sua esposa para jantar e a gente fica, poxa, esse sim é um dia todo dia, né? O dia de você fazer um agrado para sua esposa, para sua mulher, para sua companheira é realmente todo dia. O 8 de março é dia de liberá-la para a luta, né? E que luta, né, Leila? Não faltam lutas. A gente sabe que teve muito avanço nos direitos das mulheres, né? Muita coisa que foi batalhada foi conquistada, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe um retrocesso em outras áreas. Por que isso acontece? Ou é só estar mais sendo divulgado? Bem, nós feministas, nós não vemos assim como grandes avanços. Nós conquistamos sim alguns direitos, só que sempre foi muita luta. E aí nós vivemos numa sociedade que ainda a mulher não tem o seu lugar, né? Nós ainda vivemos num sistema patriarcal muito difícil. As mulheres conquistaram o direito ao trabalho, mas elas ainda não têm esse direito tão garantido, né? E em todos os setores, certo? Nós ainda somos as cuidadoras, né? Vivemos uma rotina até tripla, né? A gente nem pode dizer que é dupla. É uma rotina tripla. E a gente sabe que os homens gastam 30%, em média 30% dos seus salários com a família. As mulheres gastam em média 90% e ganham em média 20% a menos que os homens porque engravidam. Então, a gente não pode dizer que conquistamos grandes coisas. Estamos conquistando. Estamos conquistando. Aconteceu uma coisa esses dias que até queria compartilhar com vocês, que é um case do Ministério do Trabalho. Não sei se você ficou sabendo que fez aí uma campanha no Twitter para a mulher dizer, melhor, a campanha dizia: o mês da mulher chegou e o Ministério do Trabalho quer te ouvir o que é ser trabalhadora para você. Só que a ideia era para ser uma coisa bonita, de luta, de força, só que a mulherada tá mandando a real mesmo, falando, ouvir, pergunta se quer ficar grávida, porque isso influencia, receber menos, ser chefe e ouvir que seus subordinados homens não te escutam. Então, saiu meio pela culatra esse tiro. Está na hora de mudar, então, essa realidade. O que pode ser feito para mudar a cabeça dessas pessoas? Então, e aí as mulheres se posicionam, porém não é divulgado, né? Nós sabemos que com a reforma trabalhista que foi aprovada recentemente, diminuíram as denúncias de assédio no trabalho, porque as mulheres passaram a ter mais medo
da perda do emprego, né? Então, diminuíram as denúncias, não diminuíram os assédios, porém, elas não recorrem mais, né? Então, assim, eu acho muito louvável que se questione as mulheres como está o seu trabalho, porém, eu acho que precisava ser divulgado da mesma maneira, né? E tentar fazer essa correção. Nesse caso de reforçarem tanto a ideia do, mas e se você tiver filho, e se você quiser ter filho, porque muitas não querem, e tudo bem também. E ainda assim os chefes, os futuros chefes, não acreditam quando a mulher fala que não quer ter, ou se for ter, não vai ter um problema. Como a mulher pode lutar para ser ouvida nesse sentido, tanto no sentido de não, eu não quero ter, eu garanto, ou se eu quiser, eu vou dar conta? Então, a questão da maternidade é uma questão muito polêmica dentro do trabalho, tanto pela opção de ter filhos, como de não ter filhos, né? Nós defendemos o direito da mulher ter direito sobre o seu corpo, ter direito sobre o que ela quer. Nós estamos, né, no final do ano passado, nós tivemos uma luta grande contra a PEC 185, porque reduzia os poucos direitos conquistados nessa área, né? Nós acreditamos que é a mulher que gera o filho, porém é um filho da família, da sociedade, né? Então não cabe a pergunta, mas você pretende engravidar para você concorrer a essa vaga? Nós acreditamos que isso é um preconceito e que precisa ser combatido, né? Até porque as mulheres, muitas, perdem os seus cargos quando retornam da licença maternidade, né? Isso é um fato. Eu já tinha visto uma pesquisa, não lembro exatamente os números, mas dizia que quando a mulher tem filho, durante sua estrada aí na carreira, ela tende a ser rebaixada, a receber menos trabalho, até ser demitida de vez, enquanto o homem, quando tem filho, ele sobe de cargo, que os chefes pensam, agora ele está mais centrado, é chefe de família, agora é um homem responsável. Por que esse olhar não volta para a mulher? Não é esse mesmo olhar de responsabilidade? Então, é porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? E o que isso coloca? Qual é essa herança? A sociedade patriarcal é aquela que se molda por um homem adulto, detém o poder e o direito, né? E qual é essa herança que ela nos deixa? Essa herança, ela é assim, ela diz que desde lá da época de Eva ou de Pandora, né, a mulher, ela tem um canal de comunicação com o mal, né? E isso nós ainda vivemos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? É muito maquiado, às vezes é bastante declarado, mas essa é a nossa realidade, né? E aí nós viemos com o feminismo. O que é o feminismo? Um movimento, né, social e político, que, por incrível que pareça, existe, né, tem seus registros desde o século XIX. E o que a gente busca? A igualdade de gênero. A igualdade de gênero, quando ela ocorrer, porque ela ainda não existe, quando ela ocorrer, aí sim nós teremos uma revolução, né? Uma revolução porque aí acreditamos que essa sociedade passará a ser mais igual. Mas, olha, a luta ainda é árdua e nós estamos engatinhando, mesmo a partir do século XIX. E a gente percebe que, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Existem várias áreas, né, vários setores do feminismo. E, infelizmente, daquele setor, o radifem, né, que é o feminismo radical, que as pessoas erroneamente chamam de feminazi. E daí acaba atrapalhando até um pouco o movimento, porque as pessoas acabam generalizando e achando que o feminismo quer que o homem morra.
E não é bem assim. Então, é um movimento social. O movimento social, ele é muito complexo, né? Porque assim, nós caminhamos por um objetivo comum. Porém, os caminhos, eles são diferentes, né? Eu acredito que essa divisão que se faz, né, nós acompanhamos em todos os movimentos, né? Os movimentos políticos, nós temos bandeiras, né? Eu acho que essa divisão que se faz entre aquelas mulheres que são mais incisivas, que sobressaem mais a mídia e tal, é um desserviço, né? Porque assim, ao invés de marcar por que lutamos, né, embora de maneiras diferentes, a mídia marca as posições radicais, as diferenças entre os nossos conceitos de luta. E é isso que se sobressai, né? E aí é que a gente vê como a sociedade ainda aceita muito mal ou até não aceita o nosso movimento, que é por uma sociedade muito melhor, muito mais plural. Não deveria ser tão difícil, né? Pois é. Só dizer que a gente quer direitos iguais. Pois é, né? Direitos iguais e respeito às diferenças, porque somos diferentes. Somos diferentes. Também tem isso, que às vezes as pessoas pensam, estão dizendo que nós somos 100% iguais, a gente é igual, mas na diferença ao mesmo tempo. Cada um respeita as suas facilidades, as suas dificuldades também, por que não? E esse é um trabalho do feminismo que está aí sendo muito bonito. Aqui em Taubaté tem bastante. Eu queria saber como anda o movimento feminista aqui em Taubaté. Então, como tudo aqui em Taubaté, nós não temos assim um movimento muito organizado. Nós temos as feministas mais radicais, nós temos as feministas que, por exemplo, eu combato muito, né? Tem um grupo que nós combatemos muito a violência, né? A violência contra a mulher que nos adoece, né? Que está presente no nosso dia a dia, tanto dentro das nossas casas, quanto no ambiente público, quanto no trabalho. Então, porém, quando amanhã, por exemplo, que é o 8 de março, nós vamos ter um encontro onde vamos lutar juntas, né? Nos colocarmos, mas assim, é o que eu falo, eu acredito que tudo que é muito fragmentado acaba gerando uma dificuldade, né? Então, eu, como sou uma pessoa um pouco mais tranquila, eu acho que a gente precisa conversar com os segmentos, né? Infelizmente, tem gente que não acredita nisso, mas assim a gente conversa, a gente entende que também existem as diferenças, né? E vamos seguindo, porque a gente busca uma qualidade melhor. Pois é, você disse que o seu foco é mais a luta contra a violência, ou melhor, a violência contra a mulher, e às vezes as pessoas pensam que a violência contra a mulher é só bater e estuprar, e não é não, né? Leila, tem muita coisa, mas a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, porque o nosso tempo acabou. Então não sai daí não, a gente já volta com mais feminismo, mulher e, claro, a comemoração do Dia da Mulher. Até já.